Terça-feira, 14 de abril de 2020, eu quero começar hoje esse nosso encontro que eu venho mantendo todo dia, incluindo domingo, desde que começou a crise da pandemia, cumprimentando todos vocês que têm paciência de me suportar esse tempo todo. Eu estou aqui desde o dia 8 de março, trancado em casa, não vou nem nas portas que dão acesso ao lado externo do apartamento. A Isabel que faz compras e nós revezamos tomando conta do bebê. E ela cozinha, eu lavo o prato, essas coisas. Pois então, eu quero começar lembrando que a União, o Poder Executivo da União, se apropriou do Tesouro Nacional como se fosse um patrimônio pessoal de quem ganha a eleição, e não é. É patrimônio coletivo do povo brasileiro. E como mostrou numa publicidade recente. E agora está usando o mesmo tesouro, vilmente, como uma arma de chantagem política contra futuros adversários na eleição de 2023. Eu defendi muito aqui o plano Mansueto, chamei o plano que foi substituído na Câmara de Mãe Sueto, que foi uma mãe para os governadores, mas desde hoje cedo mudei completamente de opinião quando tive notícia de que um dos argumentos que estão sendo usados para evitar que seja dada qualquer ajuda significativa a governadores e prefeitos é uma espécie de chantagem para forçá-los a abrir mão do isolamento social. Nós estamos indo para uma situação desesperadora. A Organização Mundial da Saúde deixou isso claro. Não me lembro de ter visto nenhuma citação do Bolsonaro ou de bolsonaristas sobre essa posição da Organização Mundial da Saúde, porque enfrenta claramente o fato de que só há uma saída. Isso é lamentável, isso é terrível, está destruindo a economia. Hoje mesmo o Fundo Monetário Internacional previu uma violentíssima recessão este ano no mundo inteiro, uma média de 3%, porque essa média cai por causa dos países ricos. Os países pobres puxam essa média para cima. Espera-se no Brasil mais de 5% de recessão, o que é uma pauleira num país que está numa crise desde 2014. Não se esqueça que desde 2014, por causa da roubalheira do PT, nós temos todo ano trabalhado, lidado com déficits terríveis do Tesouro Nacional, né? Essa chantagem, essa sabotagem, no entanto, é uma coisa vil. A votação na Câmara foi muito significativa, uma diferença muito grande. A ameaça de veto do presidente não altera nada, porque o veto será derrubado se essa manutenção, se for mantida essa diferença da votação. E não sei se o Senado atenderá aos clamores do governo, que está agora refazendo o projeto para ver se evita o que estão chamando de pauta-bomba, né? Mas perde qualquer explicação técnica, porque o dinheiro que vai ser aplicado, segundo o Rodrigo Maia, 80 bilhões, segundo o governo, mais de 150, é um dinheiro que vai ser cobrado de toda a sociedade, mas no futuro, e agora o momento é de salvar vidas. E tem mais uma coisa, o que o FMI, o Banco Mundial e a Organização Mundial de Saúde estão dizendo é que a prioridade agora é isolamento social para evitar mais mortes, porque mais mortes também produzirão uma recessão maior. Já se calcula uma recessão só comparável com a quebra da Bolsa de 29 em Wall Street, mas isso parece que logo, logo, com o passar do tempo, vai ser superado. Essa imagem vai ser agravada. Eu quero, aliás, lembrar que a culpa é de todos, do presidente Bolsonaro, dos governadores Dória e Witzel, de todos que estão disputando uma eleição daqui a 2 anos e 7 meses, tratando cadáveres como se fossem
elementos da natureza, né? Agora, a crise deu uma volta terrível. No Morro da Previdência, no Rio de Janeiro, um cadáver de um homem, foi abandonado na escadaria desde domingo à noite até hoje. Só hoje foi recolhido. E foi isso que o Trump usou para mostrar a diferença que faz o isolamento social na hora certa, porque na hora certa, que é agora, evita que o sistema de saúde seja sobrecarregado nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo. Agora imagina aqui. Pois bem, eu quero também dizer o seguinte: ninguém no Brasil se preparou para enfrentar o tamanho dessa crise, que pode ser medida, é o resfriadinho do Bolsonaro e do Trump, pode ser medida pelo fato de que, segundo a Organização Mundial da Saúde divulgou ontem, matou já até agora mais de 10 vezes o que a H1N1, que é usada sempre como paralelo, matou à sua época, né? No caso do Brasil, isso tem sido agravado porque nós estamos num voo cego. Faltam doses e a culpa é de todos os gestores públicos que não deram atenção aos efeitos do coronavírus quando ele apareceu lá na China. Vocês se lembram do escândalo com o Drauzio Varela, que disse: não, mas isso aí eu falei quando ainda... Isso aí. Mas um epidemiologista de vergonha, que vive disso e vive de imagem pública, devia ter prestado atenção que no mundo globalizado, sendo a China o mercado mais importante para todo mundo, com quem ela negocia, um centro irradiador como foi. Além do mais, logo em seguida nós tivemos efeitos na Europa, por causa da política irresponsável dos esquerdistas, prefeito de Florença, prefeito de Milão, governador da Lombardia, governador do Lácio, que deram as costas para a evidência e adotaram a teoria de vamos abraçar e comemorar o fato de o coronavírus ser um vírus vagabundo. Não é, não é. E tem uma coisa, nós estamos aqui numa situação muito pior, porque temos uma dependência extrema de insumos importados, que explica a precária situação do Brasil em testagem para esse vírus terrível. Mesmo só examinando doentes graves, mortos, profissionais de saúde e com a reconhecida subnotificação, o país já é o 14º do mundo em casos e é o que menos testa entre os 15 países mais atingidos. Para vocês terem uma ideia da responsabilidade de todos, Luiz Henrique Mandetta, João Dória, Jair Bolsonaro, Davi Wipe, todos os que desprezaram e que não compraram testes na hora certa, porque agora não acha mais, porque o Trump está comprando todos, e quando a situação passar nos Estados Unidos, ele vai liberar para os outros comprarem. O Mandetta, inclusive, disse na sua entrevista ao Fantástico que isso aí não é um voo cego porque é um modelo matemático. Modelo matemático é uma ova. Tem que ser muito testado, e esse foi o sucesso, por exemplo, da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é o segundo país do mundo que mais testa na base do número de testados por milhão. O Brasil é o pior. O Brasil é o segundo pior, é o 14º do mundo nos 15 países mais atingidos. O déficit de testes do Brasil, em comparação com outros países, é abissal. O país faz 296 testes por milhão de habitantes. O Irã, o segundo que menos testa, entre os mais afetados, faz 2.755, 10 vezes mais. O Irã, os Estados Unidos, 7.101 por milhão. A Alemanha, um dos países com menor taxa de mortalidade, testou 1.317.887 pessoas, 15.730 por milhão. Os testes e os insumos são produzidos na China, na Índia, nos Estados Unidos e em países europeus. Acossados pela pandemia, todos usam o que produzem. No caso da China, maior produtora, exporta a quem paga mais e mais depressa. O estado de São Paulo, o Dória vive aí cartando marra,
e tem a vantagem de ter decretado realmente o isolamento, mas é porque é a única saída, tem 15.600 exames aguardando confirmação com a infecção pelo vírus, a expectativa do governo é zerar esse total até a semana que vem. Expectativas que são anunciadas e sempre revistas. E principalmente porque estavam esperando para chegar hoje, espero que cheguem, testes comprados na Coreia do Sul. Conforme anunciou Dimas Covas, o diretor do Instituto Butantan e membro do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. O governo de São Paulo estimou no sentido de calculou, né? Hoje, que já chega a 100 mil o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado. Entre os casos confirmados são 8.895 pessoas infectadas, chegando a um total de 608 mortes. A estimativa foi anunciada pelo José Henrique German, secretário de Saúde do governo do estado, numa coletiva no Palácio dos Bandeirantes, ao ser questionado sobre a questão da subnotificação do voo no escuro. Bom, um colega meu, o Reinaldo Turolo, da Procuradoria-Geral da República, me escreveu no WhatsApp pedindo que eu corrigisse. Ele disse que, na verdade, o despacho, o parecer do Procurador-Geral Augusto Aras sobre a liminar, que eu falei do Supremo, não era o caso da questão do isolamento, mas da propaganda "O Brasil não pode parar". Eu citei a propaganda "O Brasil não pode parar" no começo, porque foi a coisa mais infame do mundo. O Brasil não pode parar é uma cópia vagabunda da campanha Milano non ferma, Milão não fecha, cujo resultado vocês estão acompanhando. Então, agradeço muito a forma gentil, como o Reinaldo se dirigiu a mim, muito delicado e respeitoso, mas o senhor Augusto Aras não merece descanso. Eu corrijo, mas mantenho a crítica. A campanha "O Brasil não pode parar" está usando o dinheiro. Não está mais porque houve a liminar e o ministro Luiz Roberto Barroso barrou a sua divulgação, né? Para promover uma atitude genocida do presidente da República, que quer ver cadáveres nas escadarias das favelas do Rio, né? E o doutor Aras, deveria resguardar a boa imagem da instituição e a sua autonomia. Quero, antes de terminar, lamentar que ainda haja fila para pobre corrigir CPF, uma desumanidade com os pobres, que é uma característica da equipe do Paulo Guedes. Hoje vi na televisão um tal de Frederico Faber, subsecretário de Arrecadação, Cadastro e Atendimento da Caixa. Dava pena vê-lo gaguejar, porque não sabia o que responder aos fatos apresentados pelos repórteres com simples negativas. A pessoa dizia: não consigo me comunicar com a Receita, nem com a Caixa. Não, isso não é verdade, porque eu não. Pois bem, mas não era assim, não. Era não é. Lamentável, nem gente para comunicar esses caras arrumaram, né? Pois bem, vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé. Só a verdade nos salvará.